Boa noite a todos, mais uma vez seja bem-vindo. Enquanto você se acomoda, eu peço que fiquemos de pé, vamos orar mais uma vez, dando continuidade à nossa conferência de escatologia. E os demais que ainda estão na nossa cantina, vamos estar juntos aqui para iniciar. Pai querido, nós queremos te agradecer, que já fomos hoje tremendamente abençoados por Ti, Deus. Mas cremos que o Senhor ainda tem muito mais reservado para derramar sobre as nossas vidas. E nós queremos ter aqui, como foi falado, um coração incendiado pelo Teu retorno, pela Tua volta, cheio de expectativa. Por isso, nessa noite, abre os olhos do nosso entendimento, traz espírito de revelação, para que compreendamos, Pai, no nosso coração e também na nossa mente, a Tua palavra que é viva e eficaz e é poderosa para transformar as nossas vidas. Te agradecemos mais uma vez e entregamos esse momento ao Senhor. Amém. Você pode se assentar, querido. Que alegria estar aqui com vocês compartilhando a respeito desse tema. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz de ter a presença dos nossos amigos aqui, Rafael e Aline, que vieram de Belém. E o pastor Edmilson costumava dizer que nós éramos inseparáveis lá, não é? Mas aí, quando nós fomos enviados, o pastor brincou que teve que separar Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo não na relação de discipulado, mas de amizade. Porque eu gostaria de ser tão parecido com Paulo quanto esse rapaz é. E nós fomos abençoados hoje pela tua vida, meu irmão. Muito obrigado por ser um canal de Deus. E o Rafael trouxe um panorama, uma introdução sobre o que é escatologia. E a mensagem de Deus nesse primeiro momento foi a respeito de nós termos um coração incendiado de expectativa pela volta de Jesus. Mas agora nós vamos fazer uma timeline. O que é uma timeline? Uma linha do tempo, e compreender como didaticamente esses eventos se desenrolam na palavra de Deus. Muitos textos tratam sobre escatologia. A tarefa de ligar os pontos e encontrar uma cronologia entre esses eventos não é fácil, mas é por isso que nós estamos aqui nessa noite, amém? E como o Rafael falou, você vai sair daqui hoje aprendendo sobre escatologia e desejando até dar aula sobre escatologia, com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor. E quando nós falamos sobre escatologia, nós estamos falando sobre um tema que causa alguns sentimentos em nós. Às vezes é um tema tabu, um tema que geralmente causa preocupação, causa medo e espanto. Como foi abordado: Jesus, o Senhor vai voltar, mas ainda não encontrei o meu varão. Jesus, o Senhor vai voltar, mas ainda não recebi aquela promoção. Mas entendemos na realidade que escatologia, a mensagem escatológica da Bíblia, de Apocalipse e dos demais livros, é uma mensagem que deve gerar esperança. E ao tratar desse tema, geralmente, quase sempre, o público divide-se em duas partes, em dois tipos de pessoa. Eu quero perguntar: que tipo de pessoa você é ao ouvir sobre o fim dos tempos? Primeiro grupo que destaca-se quando falamos de escatologia é o grupo dos desinteressados. Aquele que diz assim: sobre anticristo, sobre milênio, sobre arrebatamento, sobre 70 semanas, sobre os eventos relacionados aos fins dos tempos, eu não sei, não quero saber, só sei que Jesus vai voltar. Já viu esse discurso? Só sei que Jesus vai voltar. Agora, como vai acontecer, eu não entendo nada. Aquela pessoa que não tem interesse em descobrir, em esmiuçar essas verdades. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a orientação de Paulo, em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele diz: irmãos,
no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se ser Deus. Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer essas coisas? Paulo falava de escatologia para a igreja. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? A igreja primitiva entendia de escatologia. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, em sua companhia, trará consigo os mortos. Ora, vos declaro ainda por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Como consolar alguém a respeito de algo que você não entende? Não queremos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo está dizendo que se não compreendemos escatologia, somos ignorantes. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Como ter esperança se eu não entendo? Como não me entristecer se eu não entendo? Veja, escatologia é necessário para acessar as preciosidades, a esperança, a revelação e o consolo que há na Bíblia. Então você não pode estar no grupo dos desinteressados. Esse texto de 1 Timóteo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, que ele fala do arrebatamento, onde no final ele conclui dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu preguei no velório do meu avô. Eu preguei sobre escatologia no velório do meu avô, porque é um texto de consolo. E naquele momento o Espírito Santo me direcionou a falar sobre os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqui é uma pessoa morta diante de nós, mas há um consolo: ressuscitarão primeiro. Você já pensou sobre isso? Mas às vezes desprezamos essas coisas. Eu fico imaginando os sinais dos fins dos tempos acontecendo, como já estão acontecendo. Você acha que a pessoa que está no mundo, a pessoa que não está em Cristo, quando perceber essas coisas, vai recorrer ao ateu para entender? Ei, ateu, os sinais estão acontecendo, guerras, rumores de guerras, parecem que o mundo vive um esfriamento do amor como nunca houve antes. Parece que realmente os fins dos tempos estão chegando. O que eu devo fazer? Como eu devo me preparar? Aí você vai responder: eu não sei, porque eu também não conheço. Não sei, só sei que Jesus vai voltar? Não, você deve ser como um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Escatologia é necessária na sua vida para gerar esperança. A forma como colocamos a nossa esperança no futuro determina como viveremos no presente. Se você quer ser um médico no futuro, você vai viver o quê? Estudando no presente. Portanto, se você tem esperança em Jesus no futuro e quer preparar-se para esses assuntos, você precisa mudar o seu modus operandi aqui no presente. E o segundo grupo, que é o inverso do desinteressado, não é o interessado, porque ser interessado faz bem, mas é o conspiracionista. Para ele tem anticristo em tudo, tem o sinal da besta em tudo. Já viu aquela pessoa, teoria da conspiração? Não pode tomar Coca-Cola. Por quê? Coca-Cola de trás para frente é o quê? Alô, diabo. Teve uma época que o código de barra
era o número da besta, não era? Teve outra época que a vacina, se você colocasse a vacina, você estava inserindo o chip da besta em você e o anticristo ia te rastrear. Então, situações mirabolantes que não estão no texto bíblico, mas são conspirações. Você também deve ter cuidado com esse outro extremo e ser cauteloso. Não estou dizendo que não existem sinais. Sim, existem e existirão e se intensificarão ainda mais. Mas você precisa ser cauteloso. Recentemente eu vi, inclusive, eu não entendi o porquê isso tem a ver com o fim do mundo. Mas até o aparecimento de um peixe, chamado de peixe-remo, foi colocado como um sinal de profecia do fim do mundo. Pô, um peixe apareceu na praia, é o fim do mundo. Que base bíblica isso tem? Ao ponto de algumas pessoas, inclusive, tentarem calcular a data da volta de Jesus, como, por exemplo, o fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Russell. Ele disse que Jesus Cristo voltaria em 1914. Aí Jesus voltou? Ele disse que Jesus voltou espiritualmente quando ele errou a profecia. Tinha que justificar o seu erro. Então, não podemos ser desinteressados, mas também não podemos ser conspiracionistas. E para isso nós precisamos recorrer o quê? Ao texto bíblico. Precisamos seguir por um caminho seguro e olhar para a palavra de Deus e entender o que ela tem a dizer a respeito desse assunto. E por isso nós estamos hoje aqui e nós vamos vencer o cansaço e o sono. Amém? Diante dessas bênçãos que Deus tem para nos derramar, sempre há naturalmente um levante espiritual. E muitas vezes isso é manifesto por intermédio do sono. Então nós oramos em nome de Jesus que seja repreendido qualquer espírito de sonolência, qualquer espírito de distração que queira fazer você perder o que Deus tem para você hoje. Amém? E quando nós tratamos sobre escatologia, é falar de algo complexo, como o Rafael tocou aqui. Não vamos ser exaustivos. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas, porém, a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Existem mistérios que nós não vamos entender, respostas que nós não vamos conseguir dar, mas existem alguns textos que são importantes para você que quer começar a trabalhar com escatologia. E eu quero recomendar alguns e peço que você anote alguns textos que você vai trazer como dever de casa para estudar escatologia. Poucos inicialmente, mas que serão suficientes para o início dessa caminhada. Mateus capítulo 24. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 9. Que será o texto que nós iremos trabalhar hoje aqui. Amém? Anotaram? Então abra sua Bíblia comigo em Daniel, no capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Daniel 9, capítulo 24 ao 27. Eu vou ler na revista, Almeida Revista Atualizada, e você pode acompanhar comigo na sua versão. Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido,
e já não mais estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O contexto de Daniel capítulo 9 é dado no primeiro versículo do livro do profeta Daniel, Daniel 1:1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Você conhece essa história? Israel havia sido dividido entre dois reinos, o reino do sul, chamado Judá, e o reino do norte, chamado Israel, com capital Samaria, ou outro com capital em Jerusalém. E em 682 a.C., se não me falha a memória, Nabucodonosor veio e sitiou o reino de Judá, a cidade de Jerusalém, e levou aquele povo cativo para a Babilônia. Agora eles tornaram-se escravos do reinado de Nabucodonosor, dos babilônios, dentre os quais estavam Daniel e os seus amigos. E a causa que fez com que o povo de Israel fosse levado para o cativeiro da Babilônia se encontra em uma prescrição no livro de Levítico, que fala a respeito do ano sabático. 7 é um número muito importante dentro do contexto hebraico. O 7º dia é o sábado, o 7º ano é o ano sabático, e 7 vezes 7 são 49, no 50º ano ao ano do jubileu. A determinação é de que o povo deveria trabalhar por 6 anos, e no 7º ano não trabalharia na terra, deixaria a terra folgar. Seria o ano do descanso do Senhor, no qual eles viveriam da provisão que Yahvé derramasse sobre o povo de Israel. Porém, por 490 anos, desde a época dos juízes, o início da monarquia, Israel desobedeceu a prescrição do ano sabático e trabalharam no 7º ano na terra. Se você pega 490 e divide por 7, dá quanto? 70. Um ano para cada ano sabático descumprido. Por causa do descumprimento dos anos sabáticos, foram levados 70 anos para o cativeiro, para que a terra descansasse. Então eles estão cumprindo 70 anos de cativeiro babilônico por causa da desobediência das leis mosaicas. E no final desses 70 anos, o profeta Daniel compreende, por meio da leitura de Jeremias, que esses anos estavam chegando ao fim. Então ele passa a orar a Deus ali no capítulo 9, que você conhece, e pedir perdão pelos pecados da nação, porque ele entendeu a razão do castigo, entendeu a penitência e queria pedir a Deus misericórdia pelo seu povo que estava no cativeiro. E então um varão chamado Gabriel vai até ele e diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, porque és muito amado. Compreende, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para ungir o Santo dos Santos. Uma quíntupla obra que fala da consumação dos tempos. E ela termina com o quê? Ungindo o Santo dos Santos, o tabernáculo de Deus na Nova Jerusalém. O que o Rafael falou lá em Apocalipse. O ano do jubileu, ele era dado a cada 50 anos. 7 vezes 7, 49. No 50º ano, o que o povo deveria fazer?
novamente, não trabalhar, e nesse ano os escravos eram libertos, as dívidas eram perdoadas e aqueles que estavam aprisionados voltavam para casa. Era um ano em que Deus abençoava o seu povo. Isso é dado através da contagem de 7 vezes 7 anos. Fica aqui comigo. 7 vezes 7, 49, tudo bem? No 50º, Deus abençoou o povo, com perdão das dívidas, os escravos são libertos, e aqueles que estavam aprisionados voltam para as suas casas. O que o profeta, o anjo Gabriel diz aqui para Daniel agora não são 7 7, são 70 7. Ele está falando agora da consumação dos tempos. Assim como Deus perdoava os pecados, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos lá no ano do jubileu, que era um símbolo, e eram 7 setes, no dia do Senhor, 70 vezes 7, eu expiarei a iniquidade, trarei a justiça eterna e ungirei o Santo dos Santos. Portanto, ele está falando da consumação dos tempos. Então, do que trata as 70 semanas de Daniel? Um período de 70 semanas, nas quais, ao fim, Deus traria o dia do Senhor. Está dando para entender o que eu quero dizer até aqui? A primeira coisa que nós devemos considerar para interpretar bem esse texto, que é chamado de as 70 semanas de Daniel, é o gênero literário. Se até aqui eu fui um pouco acelerado, se acalme que você vai compreender. Quando nós vamos interpretar um texto, temos que nos perguntar: esse texto é uma poesia? Esse texto é uma notícia de jornal? Esse texto é o quê? Você não lê uma poesia como lê, por exemplo, um noticiário de jornal, concorda? Um é ficção, o outro é uma notícia verídica. O gênero literário que é utilizado aqui é apocalíptica, literatura apocalíptica, que usa de visões, sonhos, revelações e linguagem simbólica. Então, como nós vamos interpretar as 70 semanas? A partir da linguagem profética e simbólica. Leia comigo o versículo 24 novamente, você vai entender. Leia comigo o versículo 24. "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade." O que vai acontecer no fim dessas 70 semanas? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos, ou seja, a consumação dos tempos. Mas concorda comigo que ele disse que isso vai ser cumprido em 70 semanas? Está todo mundo aqui? 70 semanas, esses propósitos vão se cumprir. Agora eu vou te perguntar: quantos dias tem uma semana? 7. 70 semanas dá quantos dias? Calcula aí. 490 dias. Concorda? Aí eu te pergunto: do dia que Gabriel falou com Daniel aqui, lá no século IV antes de Cristo, e disse que em 70 semanas o mundo ia acabar, daria tempo em 490 dias? Acabou? Passou bem mais do que 490 dias, não concorda? Significa que essas 70 semanas não são semanas de dias, são semanas de anos. E aqui é o ponto mais importante dessa pregação. Se você entender isso aqui que eu estou dizendo, você vai entender todo o resto. Essas semanas aqui não são de dias, são semanas de anos. De modo que uma semana representa quantos anos? 7 anos. De modo que 2 semanas tem quantos dias? 14, não é? Então estamos falando de quantos anos? Se ele disse que em 490, que em 70 semanas esse plano iria se consumar, nós estamos falando de quantos anos? 490 anos. Portanto, a profecia de Daniel se lê a partir da leitura de semanas de
anos. E todos esses eventos vão acontecer em 490 anos e nós vamos provar isso biblicamente. Como contar então esses 490 anos que começaram lá com Daniel até o fim do mundo? Porque já tem bem mais de 490 anos, não é? Então vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cumprir esses propósitos que eu li agora. E aí ele diz no versículo 25, aqui iniciamos a contagem das semanas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Olha o que ele disse. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, a contagem inicia nesse momento, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. O povo está no cativeiro babilônico. E Daniel está dizendo, o anjo está dizendo para Daniel o seguinte: quando for dada a ordem para restaurar lá a cidade de Jerusalém que está em ruínas, você vai começar a contar 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62 dá quanto? 60 aí? 69, certo? E nós aprendemos que estamos falando de semanas de anos e não de dias, não é verdade? 69 semanas dão quantos dias? Pega a calculadora. Você já viu um pregador pedindo para você abrir a Bíblia? Eu estou pedindo para você abrir essa calculadora. 483. 483 dias tem 69 semanas. Mas estamos falando de semanas de anos. Então estamos falando de 483 anos. E esses 483 anos começam a contar quando? Quando foi dada a ordem para restaurar a cidade de Jerusalém que estava quebrada. A pergunta é: quando foi dada a ordem? Quando foi dada a ordem? Neemias capítulo 2, versículo 1. Neemias capítulo 2, versículo 1. Escatologia é isso: tratar com dados, tratar com números, tratar com profecia. Neemias capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Versículo 4. Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando assentado, a rainha junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Então vamos lá, pouco a pouco. Eu disse para você que a contagem das semanas inicia quando fosse dada a ordem para restaurar a cidade, não é? Os 483 anos. E aqui em Neemias capítulo 2, versículo 1, o rei deu a ordem para Neemias ir lá e reconstruir a cidade. E aí a gente pergunta: quando foi isso? O texto nos dá uma data. Versículo 1: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. O mês de Nissan em hebraico é março, abril. O ano 20º do reinado do rei Artaxerxes foi 445 a.C.
E isso são dados históricos, porque o rei Artaxerxes começou a reinar, segundo a história, em 465. Se o texto bíblico diz que no ano 20º, 445 a.C. Ou seja, temos agora um ponto de partida para contarmos a profecia de Daniel. Vamos lá voltar agora para o texto, lembrando de 445. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem... Eu fiquei sem retorno. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido príncipe, vamos traduzir, 7 semanas e 62 semanas, 483 anos. Mas você percebeu que ele diz até ao ungido o príncipe? O que significa a palavra ungido em hebraico? Messias, Machia, Cristo, Jesus. O anjo disse para Daniel que desde quando for dada a ordem para Jerusalém ser reconstruída até Jesus, 483 anos, 7 semanas e 62 semanas, 69 semanas, que são 483 anos proféticos. Todos entenderam? Amém? Vamos conferir agora se isso bateu? Falamos que a saída para reconstruir Jerusalém foi em 445. Agora, mais uma vez, pega a tua calculadora. 483 anos, que é o período de contagem das semanas, menos 445 a.C., que foi quando começou a contagem, concorda? Para a gente ver em que ano vai dar. Vamos ver em que ano vai dar? Coloca 483 menos 445, quanto dá? 38, olha só que número curioso. 38 depois de Cristo. Está bem perto do quê? Da crucificação de Jesus. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o ungido Jesus, 7 semanas e 62 semanas, 69 semanas, 483 anos, 483 menos 445, 38 depois de Cristo. E aí você fala, tá, mas 38 depois de Cristo é um número assim, pode ter sido coincidência. É um fato histórico que o nosso calendário está errado por 5 anos. Dionísio, que fez a organização do antes e depois de Cristo, errou 5 anos, entre 5 e 7 anos, na data de antes e depois de Cristo. Onde você lê 38, subtrai 5. 30 aí? 33 depois de Cristo. Qual era o mês? De Nissan. Nissan é o quê? Março, abril. Quando foi que Jesus morreu? Na Páscoa, que é em abril. A Bíblia comprova de forma histórica que a profecia de Daniel é verdadeira. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, 483 anos, que dão exatamente na data da crucificação de Jesus. Ele fala até ao ungido, o príncipe. Portanto, já interpretamos aqui 69 semanas de Daniel, concorda? São quantas? Falta uma. Vamos seguir no texto? Até essa 70ª semana, o mundo tem que ter acabado. Os eventos escatológicos têm que acontecer. Então vamos seguir. Sabe e entende, 25, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até Jesus, o ungido, o Messias, o príncipe, 483 anos, 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, e foram reedificadas, mas em tempos angustiosos. Lembra das dificuldades de Neemias para reerguer os muros e a cidade? E agora, onde está a 70ª semana? 26. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Quem foi que morreu no fim das 69 semanas? Jesus, entendeu? Depois das 69 semanas será morto e ungido e já não estará. Jesus morreu em 33 em Nissan. E o povo de um príncipe que há de vir
destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, numa grande inundação, numa torrente. O que aconteceu em 70 depois de Cristo? A destruição da cidade de Jerusalém. O templo e a cidade foram destruídos por Tito Vespasiano, romano, general romano. E o que ele diz aqui no texto? Depois das 62 semanas será morto, ungido e já não mais estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. 70 depois de Cristo. E o seu fim será num dilúvio. A ideia do dilúvio aqui é para a intensidade, a grande destruição de Jerusalém. Temos o cumprimento de 3 profecias: a reconstrução da cidade de Jerusalém, a data da morte de Jesus Cristo e a destruição da cidade em 483, em 70 depois de Cristo. Mas então resta-nos uma semana para chegarmos na 70ª semana de Daniel. Onde está essa semana? Veja que ele diz aqui no final do versículo 26: e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. O que os teólogos bíblicos entendem a respeito desse texto, na corrente que nós seguimos, é que entre a semana 69 de Daniel e a semana 70 de Daniel há um hiato profético, um intervalo, e nós estamos nesse intervalo entre a semana 69 e a semana 70 depois de Cristo, porque ele diz no texto: e até o fim haverão guerras, desolações são determinadas. O que Jesus diz lá em Mateus 24? Haverão guerras e rumores de guerras. Ou seja, a 70ª semana de Daniel não começa imediatamente logo ao fim da 69ª. Quando termina a 69ª semana de Daniel, há um intervalo profético chamado de a Era da Igreja, pela qual nós fomos enxertados na videira para que fôssemos alcançados por Jesus. Mas no momento certo, na plenitude dos tempos, então Jesus retornará e trará a 70ª semana de Daniel. Todos compreenderam até aqui? Tudo bem? E ele diz no versículo 27: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quem é esse ele? Estamos falando do homem da iniquidade. João chama de o anticristo. Ele é chamado também em Apocalipse de a besta. E o versículo 27 está pontuando justamente essa semana 70. E essa semana 70 é o momento que nós chamamos de a grande tribulação. Ele fará firme aliança com muitos. Quem? Esse líder mundial que vai se levantar com poder para unir árabes e judeus, muçulmanos e cristãos, cubanos e estadunidenses, para unir pessoas da esquerda e da direita. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quanto dá uma semana? 7 o quê? Anos. E o que vai acontecer? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O texto bíblico está dizendo que o período da grande tribulação durará 7 anos, quando o anticristo vai se manifestar. Mas inicialmente ele vai se manifestar como um homem de paz, que vai gerar aliança entre as pessoas e vai enganar a muitos. Mas o texto diz que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Os 3 anos e meios primeiros, ele vai se mostrar como um grande líder do bem. Entretanto, no meio da semana, 3 anos e meio, ele vai se mostrar como um enviado de Satanás. Veja comigo o que ele diz aqui nesse versículo 27.
no meio da semana, na metade da semana. Se uma semana tem 7 anos, a metade da semana tem 3 anos e meio. E você pode dizer: Delano, eu acho que você está sendo muito literalista. Será que o texto bíblico realmente está falando sobre, literalmente, 7 anos, 3 anos e meio? E eu quero que você veja comigo alguns textos que confirmarão essa tese que nós estamos levantando aqui. Daniel 7:25. Daniel 7:25, falando sobre o anticristo, diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Pode prosseguir. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 ano, 2 anos e metade de um ano. Dá quanto? 3 anos e meio. A metade da semana. Metade da semana é 3 anos e meio. Não, mas ainda eu acho que é coisa da tua cabeça. Daniel 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, lembra, ele vai fazer cessar o sacrifício e vai se manifestar como um anticristo. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, o enviado de Satanás, haverá ainda 1290 dias. Quantos dias tem um ano? Agora pega 1290 e divide por 365 para a gente ver quantos anos dá. Deu quanto aí, gente? 1290 dividido por 365. 3,5. 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. 1290 dias, a metade da semana. A Bíblia está nos dizendo de forma categórica quanto vai durar a grande tribulação. 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio ele vai se manifestar como alguém que vai fazer aliança, e nos outros 3 anos e meio ele vai se manifestar como um enviado de Satanás. Ainda Apocalipse 13:5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Um ano tem quantos meses? E 42 meses dá quantos anos? 3 anos e meio. 42 meses, 1290 dias, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a metade da semana. É o período da grande tribulação que a igreja vai passar quando o anticristo se manifestar. E o texto bíblico chama esse homem de anomos. A significa não, nomos significa lei. Ele é um homem sem lei. A ideia aqui é de caos, a ideia aqui é de desordem. E eu lhe pergunto, será que nós já não estamos vivendo em um momento de caos e desordem? Valores desordenados? Em 1 de João, o apóstolo diz a respeito do anticristo, que é um espírito que já opera no mundo, mas ainda vem. Não somente é um espírito de engano que já está no mundo, mas será uma pessoa escatológica, um homem enviado por Satanás que virá. Então eu gostaria de pedir que o Samuel projetasse o slide, por gentileza. O próximo. Próximo. Ok, vamos até aqui. Então compreendemos que a profecia é dada em semana de anos, correto? De forma que 70 semanas significam o quê? 490 anos. Pode passar. A contagem dessa profecia se inicia com o ano do decreto para restaurar Jerusalém, que foi 445 a.C.
Entretanto, entre a semana 69 e a semana 70, há um hiato profético. E nós estamos vivendo nesse momento. Quando a semana 70 começar, será um período de 7 anos de grande tribulação. 3,5 de paz e 3,5 de perseguição. Pode passar? A 70ª semana que mencionamos agora, pode passar? E então, ao fim da 70ª semana, ocorrerá um evento relacionado no calendário de Deus, que é o arrebatamento da igreja. E aqui eu quero tratar de um assunto que, infelizmente, muitos de nós fomos enganados. Enganados por meio da mídia, enganados por meio de livros, e às vezes até mesmo por pessoas de boa vontade, mas que erraram na interpretação bíblica. Você já deve ter assistido o filme Deixados para Trás, né? Aquela imagem em que a igreja é arrebatada e o anticristo se manifesta na terra e começa a perseguição. E quem não era cristão vai ficar, os cristãos subiram. Isso aí você conhece, não conhece? Você já deve ter visto, por exemplo, na novela da Record, né? Aparece a cena do arrebatamento, ou através de qualquer outro tipo de veículo que falou sobre isso. Mas sabe qual é o problema? Isso não é bíblico. É por isso que na comunidade cristã de Parauapebas, na comunidade cristã de Belém e nas demais comunidades, a nossa posição é pós-tribulacionista. Significa que Jesus vem depois da grande tribulação. E eu e você estaremos lá resistindo à grande tribulação, porque Jesus estará conosco. Não, mas eu estou esse tempo todo me preparando para subir. Não se prepare para subir, se prepare para dias difíceis que virão. Em 1800 anos a igreja nunca acreditou nisso, nunca. Você não tem um relato histórico dos cristãos antigos dizendo que iriam ser arrebatados e os demais iam ficar aqui. Mas foi somente no século 29, em 1800 e tantos, na reunião de uns irmãos, chamados de Reunião dos Irmãos, de fato, que era uma espécie de congregação, na cidade de Plymouth, que uma mulher chamada Margaret MacDonald teve uma visão, e nessa visão ela via que a igreja era arrebatada antes da grande tribulação. E um advogado chamado John Nelson Darby anotou a visão dessa mulher e passou para frente essa profecia. E então esse dado foi passado através de diversos pregadores, especialmente popularizado por uma Bíblia chamada Bíblia de Estudos de Scofield. Era a única Bíblia de estudos que tinha disponível há, 50 anos atrás no Brasil. Então essa visão se popularizou principalmente nas igrejas pentecostais, que é a posição da Igreja da Assembleia de Deus, que nós respeitamos, mas não concordamos com esse posicionamento, porque em 1800 anos a igreja nunca acreditou nisso. E essa ideia é fundamentada não na palavra, mas em uma visão. E sabe por que essa visão de que a igreja vai ser arrebatada antes está errada? Porque ela não está na Bíblia. Me mostre um versículo. Depois você pode me chamar amigavelmente, tá? Vai dizer, está aqui o versículo. Então eu vou repensar. Mas não existe nenhum versículo que fundamente o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Porque em Mateus capítulo 24 diz assim: naqueles dias haverá grande tribulação, como nunca houve nem haverá. Se tais dias não tivessem sido abreviados, ninguém suportaria. Mas por causa dos eleitos, tais dias foram abreviados. Ora, se tais dias foram abreviados por causa dos eleitos, significa que os eleitos estão na grande tribulação. Concorda comigo? E mais à frente ele diz assim: logo em seguida, a tribulação desses dias aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e ele virá com muita glória e poder. Logo em seguida. Não é antes, não é no meio, é depois
depois da grande tribulação, Jesus vem para arrebatar a igreja para o céu. Isso significa que escatologia é um assunto sério e que nós precisamos ter um senso de despertamento em santidade, em oração, em jejum, e compreendermos a importância de estudarmos e meditarmos e pregarmos sobre essas coisas. Você não se prepara para receber algo bom, você se prepara para passar por algo ruim, concorda? Você se prepara para receber R$1 milhão? Não, você se prepara para perder R$1 milhão. R$1 milhão não, você não tem, uns R$30. Então, meu irmão, se prepare para passar pela grande tribulação. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Deus nunca poupou a igreja da tribulação, mas Ele abençoou a igreja na tribulação. Será um momento de grande testemunho, será um momento em que o Evangelho vai ser pregado a todas as nações, virá um grande avivamento de Deus e então virá o fim. Mas como esse avivamento vai acontecer se você não vai estar lá? Você vai estar arrebatado no céu lá com Jesus, enquanto o anticristo está destruindo todo mundo aqui. Isso não existe, e eu quero desmistificar isso em nome de Jesus hoje, da sua mente. Meu Deus, eu saí de casa para o Delano me aterrorizar que eu vou passar pela grande tribulação. Eu seria ruim se não te contasse. Se você vai no médico e o médico diagnostica que você tem uma doença terminal e fala assim, não, está tudo bem, vai para casa. Você é um médico mau. Mas se o médico diz, olha, é isso aí, mas tem jeito. Qual é o jeito? Preparar-se espiritualmente para passar por esses dias. O Rafael falou que os cristãos eram colocados no caldeirão de fogo, no óleo quente, levados para o Coliseu, crucificados com piche, para acender a cidade de Roma, porque Nero achava bonito a cidade acesa, com os cristãos pegando fogo. Mas eu e você queremos ser arrebatados quando o anticristo vier. Isso não vai acontecer, mas esse será um momento de avivamento, será um momento de aperfeiçoamento da igreja, será um momento em que Deus vai trazer o cumprimento dos seus propósitos. Isso acontece na 70ª semana de Daniel. E agora nós entramos então no calendário de Deus no próximo evento, o arrebatamento. Pode passar, por favor, Samuel? Pode passar, eu quero o próximo slide. Ok. Está um pouquinho embaçado, mas vai dar para a gente compreender. Pode passar para frente que tem uma animação aqui? Pode clicar, clica. Ok, obrigado. Então as 70 semanas de Daniel, elas iniciam em 445 com um decreto para restaurar Jerusalém. Passam 69 semanas, que são 483 anos, até Jesus, onde é morto ungido o príncipe. Isso dá em 33 depois de Cristo. Em 70 acontece a destruição do templo, a cidade e o templo serão destruídos. E agora nós estamos vivendo o período do hiato profético, o momento em que o Espírito Santo está falando com a igreja. Entretanto, em algum momento da história, chegará a 70ª semana de Daniel, que são 7 anos, os quais 3 anos e meio iniciais serão de aliança de paz, e nos 3 anos e meio seguintes será um momento de perseguição, o qual estaremos presentes, talvez não você, mas talvez os seus filhos. Quando esses 7 anos vão acontecer? Só o Senhor tem esse controle. É por isso que precisamos estar vigilantes, como ele diz. Se o dono da casa soubesse quando o ladrão viria, ele trancaria as portas. Portanto, seja vigilante. Então, ao fim dos 7 anos, acontece o próximo evento da escatologia, que é o arrebatamento da igreja. No final da 70ª semana de Daniel, Jesus vem a meio encontro da terra e chama a igreja para o encontro com ele nas nuvens. E é aí onde nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4.
Nós, os vivos, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro com Ele nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. E essa palavra arrebatamento é no grego harpazo. E ele usa um termo interessante aqui, Paulo, para o encontro com Ele nos ares. O termo é apântesis no grego. Sabe o que significa apântesis? Literalmente encontro. A ideia que nós temos é que nós seremos arrebatados e vamos morar no céu. Eita, eu vou ter que desmistificar outra coisa sobre escatologia na sua mente agora. Você não vai morar no céu. Sabia que você não vai morar no céu? Não é aquela música? Graças a Deus que eu vou morar no céu. É assim? Eu vou morar no céu, não é? Não vai. Você vai, ainda bem, obrigado. Sabe onde é que você vai morar? Na Jerusalém que desce dos céus, no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Você vai morar na terra transformada, não nos céus. Nos céus é a habitação do Senhor com os anjos. Nós iremos viver. Deus não destrói aquilo que Ele constrói. Satanás descarta as coisas, Deus não. O mundo é bom, tudo que Deus criou é bom, e Ele vai transformar e redimir essa criação do pecado que a ofendeu, que a destruiu. E eu falei sobre o termo apântesis, que é encontro, porque esse termo explica muito bem o que significa morar aqui na terra reconstruída. A palavra apântesis era usada quando um rei vinha de fora, um cidadão ilustre, para uma cidade. Então o povo saía ao apântesis, ao encontro desse rei. Como era esse encontro? Eles saíam em comitiva da cidade, iam até o encontro do rei no início da cidade e voltavam juntos. Eles saíam ao encontro, mas percebe, eles voltavam. Paulo está dizendo que haverá um apântesis. Jesus vem a meio caminho da terra, nós somos arrebatados e descemos de novo com Ele. Amém? Essa é a promessa da palavra de Deus para nós. É como, por exemplo, aquilo que é dito sobre as virgens, as nécias e as prudentes. As virgens saem ao apântesis do noivo e depois retornam para o local de casamento. Assim será o arrebatamento. Vamos ao encontro do Senhor e voltamos aqui para a terra ao final desses 7 anos. E após o arrebatamento, qual é o próximo evento na escatologia, no calendário de Deus? Diga, milênio. Milênio. Abra comigo Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Primeiramente, abra comigo Apocalipse 19:7, por favor, antes de seguirmos para o 21. 19:7. Esse texto de Apocalipse 19:7 é justamente a volta de Jesus, quando o cavaleiro no cavalo branco se apresenta e retorna para resgatar a sua noiva. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. E agora veja comigo o versículo 19, capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta,
que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. O que acontece aqui então? Jesus volta após os 7 anos de tribulação, tudo bem até aqui, e logo em seguida ele mata o falso profeta e a besta, o anticristo e o falso profeta. Não sei se você percebeu, há uma tríade demoníaca. O Espírito Santo, Satanás está imitando a Deus, porque ele não tem personalidade própria. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E o que há também? O falso profeta, a besta e Satanás. Mas no versículo que nós lemos aqui, 20, a besta é aprisionada, bem como o falso profeta, eles são lançados no lago de fogo. Entretanto, falta alguém ser aprisionado e lançado no lago de fogo. Quem seria? Satanás, concorda? 2 foram, ficou 1 ainda. E quando isso acontece? Agora sim, capítulo 20, versículo 1. Apocalipse. Então vi descer dos céus um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou-o no abismo, fechou-os e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. O que nós temos aqui é o seguinte: logo após a vinda de Jesus, que é no final da tribulação, e acontece o arrebatamento, inicia-se um período chamado de milênio. O milênio é um período, como diz o termo, de 1000 anos, em que Jesus reinará literalmente no trono de Davi, o seu pai, e nós nos assentaremos com ele para reinar e julgar as nações da terra por 1000 anos. E nesse período de 1000 anos, Satanás será aprisionado, não será morto, será aprisionado. Veja o que é dito em Lucas 1:32. Lucas 1:32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Significa que Jesus sentará literalmente no trono de Davi, o seu pai. Isso não aconteceu na primeira vinda de Jesus. Acontecerá quando? No milênio. Haverá um reino de Deus estabelecido de forma literal em Jerusalém, onde Jesus reinará sob o trono de Davi e ali governará as nações, juntamente com você e comigo. E nesse período Satanás estará aprisionado. Entretanto, o texto bíblico fala que ao final dos 1000 anos, Satanás é finalmente destruído. Veja o versículo 7, 27. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como as areias do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Destruiu o Senhor o seu maior inimigo, Satanás. Então eu creio que até aqui você entendeu, pelo menos de forma panorâmica, qual é a cronologia dos eventos, amém?
E nós entendemos essa cronologia a partir das 70 semanas de Daniel. Basta calcular as semanas de anos que se dão através das contagens que nós fizemos aqui. Revise esse texto novamente e essas informações vão fixar sobre você. Então, os 7 anos de grande tribulação, seguidos pelo arrebatamento, seguidos pelo milênio, seguidos pela destruição de Satanás, mas então acontece finalmente a consumação final de tudo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nós falamos que no capítulo 19, Satanás foi finalmente destruído por Deus. Mas o Salmo de número 2 diz assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E Satanás foi destruído, mas ainda há um inimigo de Deus que precisa prestar contas com ele. Eu e você. Aqueles que não tiveram, não somos nós, mas aqueles que não tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E é interessante que João ele tem a visão aqui do trono branco de Deus. E geralmente nas visões do trono de Deus aparecem serafins, querubins, espíritos ministradores, o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus. Mas aqui no trono branco não, há somente o Senhor e os mortos diante dele, os pequenos e grandes, de pé. Não há um espírito ministrador, não há o seu pastor para interceder por você, não há um anjo ali para lhe abençoar. Foram a mim que eles ofenderam, eles vão prestar contas diretamente comigo, Deus e os homens e o trono branco. E só esse é o maior momento de tremor da humanidade. O mar treme aqui diante de Deus e entrega os seus mortos, preste conta com eles. O além entrega os seus mortos, a terra entrega os seus mortos, e todos estão de pé, reverentes diante de Deus, porque Deus os fará ficarem de pé. E às vezes na vida, no culto, nós estamos quando pregamos a palavra, nós estamos dormindo quando pregamos a palavra, nós estamos vivendo de qualquer jeito. Mas aqui não haverá isso. Aqui todos estarão de pé diante do Senhor e prestarão contas de como viveram em vida. E o nome daqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e os demais. E eu fico pensando na crucificação de Jesus, quando Pilatos entregou o Senhor para ser morto, ele julgou Jesus. Jesus esteve diante do tribunal de Pilatos, e ali aquele homem teve a coragem de entregar Jesus para ser morto. Mas agora, o jogo vai inverter, e Pilatos vai estar diante de Jesus, o grande juiz. E talvez você deva dizer assim: coitado de Pilatos, ele mandou matar a Jesus e agora ele vai estar diante de Jesus. Coitado de mim e de você. Quando julgamos a Jesus também, quando abandonamos o Senhor,
nas atitudes das nossas vidas, quando não vivemos em santidade, quando colocamos o Senhor em segundo plano. Tratar sobre escatologia é tratar sobre um assunto seríssimo, o destino eterno da minha e da sua vida. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E a palavra de Apocalipse, a palavra de Daniel é chamar a igreja para um despertamento, para examinarmos as nossas atitudes e as nossas vestes, porque nesse dia, quer você queira, quer você não, você estará de pé diante do Senhor. Assim como a profecia das 490 semanas se cumpriu, a profecia de Apocalipse também vai se cumprir, você vai ficar de pé diante do Senhor. Mas nós cremos que em Jesus, a salvação, somos mais do que vencedores. E finalmente, Apocalipse 21, para nós finalizarmos, versículo 1 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lembra que eu disse que o último propósito das semanas de Daniel era ungir o Santo dos Santos? Eis aqui: eis o tabernáculo de Deus, o Santo dos Santos diante dos homens, e os homens habitando com Deus. E diante de todas essas coisas que foram ministradas hoje, não só por mim, mas também pelo Rafael, você me pergunta: quando vão acontecer essas coisas? Não sabemos. Sabemos quando as 69 semanas se cumpriram, mas não sabemos em que momento a 70ª semana de Daniel vai acontecer. O alerta da palavra é: estejam vigilantes. E o conselho que eu dou é o conselho de Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Quando virdes acontecerem todas essas coisas, pandemias, guerras, rumores de guerras, a maldade, o coração do homem se esfriando, terroristas assassinando bebês, coisas terríveis que nós estamos vendo no mundo, sabei que está próximo, está às portas. E o convite do Senhor para você hoje é: se prepare para esses dias, porque o Senhor tem um propósito para cumprir através da sua vida, e é um plano de paz. Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós queremos orar, colocar o nosso coração diante do Senhor, agradecer por esse dia que nós tivemos. Amanhã teremos ainda mais sobre a conferência de escatologia e seremos abençoados. Mas hoje recebemos do Senhor muitas informações, recebemos do Senhor a palavra viva e eficaz. E a nossa oração, Pai, é que essas verdades produzam fruto no nosso coração. Que não saiamos daqui com medo, Pai, mas que saiamos daqui com o senso de responsabilidade, que precisamos de Ti, precisamos da santidade, precisamos da oração. Sem Ti nada nós podemos fazer. Eu não poderia terminar esse momento sem me direcionar a você que ouviu essa mensagem e entendeu sobre o fim dos tempos. Eu quero te dizer, meu irmão, que sem Jesus não há qualquer esperança para a sua vida. Sem Jesus não há salvação. Nós, os crentes que passaremos pela grande tribulação, teremos dificuldades. Quanto mais você que não faz parte do corpo de Jesus.
A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu te pergunto, e se Deus for contra nós, quem será por nós? E por isso eu quero perguntar, se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus e gostaria de fazer uma simples oração hoje, entregando a sua vida ao Senhor e confirmando e garantindo diante dos céus e da terra que você é propriedade exclusiva de Jesus. Há alguém aqui que nunca fez essa oração, ou talvez você esteja afastado e gostaria de fazê-la? Levante suas mãos e nós vamos orar por você. Há alguém que gostaria de receber a Jesus hoje? Amém?